Bem, então, a disciplina é Fundamentos da Pesquisa 1, né? Essa disciplina, nós vamos começar falando primeiro sobre a unidade 1, né? Que envolve conteúdos principalmente relacionados aos momentos históricos, onde apareceram os primeiros pesquisadores, né? E E nós vamos tratar aqui nessa primeira unidade sobre a evolução das ideias científicas desde lá do pensamento grego até o positivismo, que foi nos dias atuais, que a gente chama de conhecimento científico, né? Voltando no tempo, então, um grande fato que marcou essa época foi a, na Grécia, né? Aonde Tales de Mileto, que foi um pesquisador, na verdade um grande observador, né, que introduziu a matemática nesse local. E ele, partindo de observações dos fenômenos da natureza, elaborou conceitos que podiam ser generalizados, né, ou seja, conceitos que poderiam ser aplicados em outras situações, né. Tales de Mileto era tão observador que ele até conseguiu ganhar bastante dinheiro fazendo uma espécie de predição, né? Hoje, a pesquisa científica, ela tem esse poder de predição. Sócrates, então, depois de Tales de Mileto, ele filosofava muito, né? E a filosofia dele era voltada para o homem e a sociedade. Ele sempre acreditou na supremacia da argumentação e do diálogo, né? Sócrates também era bastante observador e fez algumas anotações bem interessantes, cujos registros foram encontrados, né, e estão disponíveis até os dias atuais. Depois veio Platão, que foi o proponente do idealismo, né, onde o mundo das ideias, do intelecto e da razão constituía-se na verdadeira realidade, né. Platão também marcou bastante esse período antigo, né, e fazia parte também do grande grupo, conhecido como grupo do pensamento racional, né? Não se fala muito bem de pesquisa ainda aqui, mas de certa forma despertava a curiosidade dos pesquisadores. Aristóteles desenvolveu a lógica, né, defendendo o intelecto e a reflexão como as fontes principais do conhecimento. Aristóteles ele também fez bastante observações acerca do que envolvia, na verdade, né, as pessoas e a sociedade daquela época. Depois, na Idade Média, que é o período que vem após o clássico, né, onde tem a idade conhecida como Idade das Trevas, onde houve o retorno, na verdade, da parte mais religiosa, né, onde se falava muito da salvação da alma, né. Então, acabou se perdendo um pouco desse pensamento que logo no início tinha como base a observação e voltou a ser o que era racional. Santo Agostinho foi um dos principais idealizadores, foi o principal, na verdade, pensador, né, que contribuiu utilizando o racionalismo de Platão e Aristóteles para defender a doutrina cristã. No entanto, a colocação dele não era exatamente como Aristóteles e Platão pensavam. No pensamento dele, Deus conduzia tudo o que acontecia no universo, tendo também o domínio do conhecimento que só podia ocorrer pela iluminação. Então, ele tratava, na verdade, de certa forma, com uma ambiguidade, pois ele tratava tanto do racionalismo quanto da fé, né? No final de todo o pensamento dele, tudo corria para terminar num religioso. Então, não era nem tanto, eu posso considerar, né, o científico, era mais o racional voltado para o religioso. São Tomás de Aquino também foi um representante dessa época, chamada de Idade Média, que admitia ser possível chegar a certas verdades por meio da razão e dos sentidos, além da iluminação divina, né? Já no período depois da Idade Média veio a Renascença, o período do Renascimento. Na verdade, aqui já saiu um pouco
do domínio, né, da igreja, da parte religiosa, e começou-se a pensar um pouco sobre metodologias, né? Francis Bacon, que foi um dos grandes representantes, propôs a indução como principal motor para a produção de novos conhecimentos. Ele elaborou uma teoria do erro, né, onde os ídolos impediam o avanço da ciência. Então, quando se pensava muito, se filosofava sobre ciências, acabava induzindo ao erro. Foi o fundador também da ciência moderna, foi o primeiro a esboçar uma metodologia racional para a atividade científica. Essa metodologia racional, ela não está diretamente relacionada com o que nós chamamos de racional do período da Idade Média e nem do período clássico, né? Essa metodologia racional, ela já foi tratada de forma diferente, com alguns embasamentos a serem testados. Um dos grandes investigadores, chamado Galileu Galilei, né, foi quem conseguiu, na verdade, de fato, romper entre o que nós chamamos de racional, né, o conhecimento racional, e a ciência como ela é conhecida hoje em dia, né, o conhecimento científico. Ele uniu o racionalismo e o empirismo em seu método científico, né. O racionalismo, ele eram conhecimentos que eram produtos, na verdade, somente da observação, e o empirismo é aquele conhecimento que é passado de geração a geração através também de observações, mas que não tem a sua comprovação científica, né? E Galileu Galilei foi quem marcou aí definitivamente o rompimento entre a ciência e a filosofia. A ciência como ela é conhecida hoje e a filosofia no passado. Hoje, no período que nós chamamos de modernidade, né, Augusto Comte foi um dos principais pesquisadores a colaborar com essas ideias, pois ele foi o criador do positivismo, a doutrina segundo a qual somente o conhecimento científico é válido, né? Aqui envolve a parte teológica, né, metafísica e chamado também de conhecimento positivismo. Durante esses anos que sucederam, na verdade, à modernidade, houve um grande evento conhecido como Círculo de Viena, né? Esse Círculo de Viena, na verdade, foram cientistas e filósofos que se reuniram para que, juntos, eles pudessem chegar a um consenso, aonde o consenso foi o critério da verificabilidade. O que seria esse critério da verificabilidade? Significa dizer que toda teoria deveria passar pelo crivo da verificação empírica para ser aceita como verdadeira. Então, aqui nesse momento já começou-se a pensar que se você elabora uma teoria, né, essa teoria ela tem que ser testada, e ela tem que ser testada para poder ser validada. Não tem como a gente criar teorias sem testar para que ela seja verdadeira, ou melhor, para que ela seja validada. A palavra validada é o termo mais correto e próximo da pesquisa científica, né? Karl Popper, né, também foi um grande pesquisador da área das ciências, e ele marcou porque ele foi quem criou o princípio chamado princípio da falseabilidade. O que seria esse princípio da falseabilidade? Ele diz que todo princípio, ou melhor, toda teoria, né, além de ela ser testada, ela tem ou ela pode ser refutada, né? Então, não há neutralidade na observação científica. Não tem como eu criar uma teoria e me manter neutra, né? Esse conhecimento que ele é produzido, ele está sujeito a mudanças, ou seja, pode ser que essa teoria, ao ser testada, ela pode ser refutada, né? No caso, o que se pensava que era, ela não é daquela forma. Ela pode acontecer de forma diferente. Então, esse princípio da refutabilidade significa dizer que
essas teorias, essas ideias, elas devem sim ser testadas, mas nem sempre elas serão o que realmente se pensa ser, né? Mas o importante é que ela seja testada para ela ser validada ou não, né? Não é como na época, por exemplo, de Platão, Sócrates, onde a teoria era criada e ela era aceita dessa forma, tá? E isso aconteceu bastante também durante a Idade Média. Trabalhando um pouco sobre o conceito de método, né? O que é um método? Método é uma ciência que é caracterizada pela utilização de um ou mais métodos científicos. No entanto, nem todo ramo de estudo que aplicam esse método são ciências, tá? Logo, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é exclusividade da ciência, mas não há ciência sem métodos científicos. Desta maneira, podemos definir método como conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo. Então, método, na verdade, né, é uma ciência que se faz e ela é caracterizada, pois ela pode ser aplicada dentro das ciências, né? Nós temos o método racional e o método científico. Existem mais de uma diferença entre as duas, né? No método racional, por exemplo, ele tende a questionar as conclusões da própria ciência, né? Já no método científico, essas descobertas são de relações positivas, né? Aqui no científico o método ele é experimental, enquanto que no racional não se tem experimento. No racional a gente não testa se aquela teoria ela realmente é válida, né? No conhecimento científico nós temos que testar, tá? No caso do método racional, a filosofia que é criada em cima disso, ela indaga, ela questiona, ela pergunta, mas ainda assim não se comprova nada. Enquanto que no método científico, esses conhecimentos que são criados, eles avançam sempre, né? Mesmo que não seja para o modo que está sendo orientado. Quanto em relação aos tipos de conhecimentos, nós temos conhecimento popular, científico, filosófico e religioso. Notem aqui nessa tabela que existem algumas diferenças entre esse tipo de conhecimento popular. Mas fazendo um resumo sobre esses diferentes tipos de conhecimento, no conhecimento popular, por exemplo, ele não é organizado, ele não possui uma sistemática, né? Além disso, é um conhecimento que nós podemos testar sim, se ele realmente é válido ou não, né? O conhecimento científico, ele é um conhecimento que vai ser sempre sistemático e ele também pode ser testado. No entanto, ele também pode ser falível, ou seja, pode ser refutado. O conhecimento filosófico, ele é sistemático, ele é racional, porém ele não é verificável, ou seja, não se pode testar, né? Fazer experimentos, no caso. E o conhecimento religioso é o que talvez seja o mais diferente de todos, porque ele não é verificável, ele é infalível, né? Mas ele também é sistemático. A característica de linguagem científica, ela pode ser de 5 tipos, né? Ela pode ser objetiva, aliás, ela deve ser objetiva, ou seja, ela deve ser direta, né? Ser uma linguagem de forma fácil compreensão e ser direta. O mais breve possível para que se faça entender a mensagem. Deve ser usada como de modo impessoal, né? Sempre naquele modo onde não se reconhece quem está fazendo ou quem está escrevendo, por exemplo. Deve ser tratada com clareza e exatidão. Deve ter sempre uma diretividade, nunca pode se perder, né, no meio dessa exposição de conteúdos. Deve ser breve e concisa. É isso, tá? Obrigada pela atenção de vocês e espero poder contar com vocês na próxima unidade.